Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos hoje estar estudando a lição de número 12, de 22 de junho, e traz o tema Davi, a manifestação da graça, né? Davi, a manifestação da graça, né? O que é a graça? A graça é o favor imerecido, aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós não merecendo, ele sem pecado morreu na cruz por nós. E por isso, pelo sacrifício de Cristo, a graça se manifestou a todos os homens. E o texto principal nos traz Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 16, que diz da seguinte maneira: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Resumo da lição, né? Todo o resumo da lição a gente encontra nessa primeira página aqui. Talvez vocês olhem do lado contrário, né, a mim. Eu tô vendo, na verdade, né? Então diz assim o resumo da lição. Na vida de Davi, encontramos um contraste entre bondade para com Mefibosete e a maldade para com Urias. Além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Quando coloca bondade para com Mefibosete, foi a aliança que ele fez com Jonatas, o pai de Mefibosete, portanto, filho de Saul, né? E aqui quando vem o caso de Urias, né? E a maldade para com Urias foi o ato do pecado que ele cometeu com Betseba, né? E posteriormente matando a Urias na guerra. Então vamos lá para a nossa introdução. A introdução vem nos dizer nos traz a seguinte mensagem: o reino já estava consolidado. Davi era reverenciado por todos como rei, e uma sucessão de vitórias e avanços nas diversas áreas em Israel faziam parte do cotidiano, né? O avanço, as vitórias, Então isso era cotidiano da vida de Davi, né? Vitórias, guerras, o povo já consideravam ele como rei. E nesse contexto, dois eventos chamam a nossa atenção. E qual seria esses dois eventos, né? A expressão que traz de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, como eu havia anteriormente falado, e a voracidade da maldade para com Urias, marido de Betseba. No primeiro caso, nós vemos a expressão da graça, ou seja, a bondade, que é o favor imerecido de Deus, de Cristo para conosco, e no segundo caso, a frieza do mal, né? Então a gente vê essas duas faces na vida de Davi, né? Então não há mais eu prolongar a respeito disso, porque já é bem claro. Mas no primeiro subtópico, ou tópico, na verdade, desta lição, nos traz o seguinte tema: a bondade para com Mefibosete. Então, Davi usa de misericórdia, de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. E o primeiro subtópico nos traz a seguinte indagação, a seguinte pergunta: há ainda alguém, né? Davi, ele faz esse questionamento, ele pergunta se há alguém da casa de Mefibosete para ele usar de bondade, como a gente vê no capítulo de número 9 de 2 Samuel,
E ele diz assim, na verdade, no primeiro verso ele faz isso, ele pergunta a alguém dentro do palácio e nos traz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, porque já haviam mortos, na verdade, Saul, seus filhos, né? E ele diz assim: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E no verso 3 ele diz assim: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambas as pernas. E a gente vê que Ziba não trata Mefibosete pelo nome, mas ele vai justamente pontuar as circunstâncias que aconteceram com ele. Não diz, não, tem um filho aqui de Saul, filho de Jonatas, que era para ser sucessor do trono. Não, ele já vem dizendo que era aleijado e de ambas as pernas, né? Então vamos adiante. Muitos anos haviam se passado, Davi já estava afirmado como rei de Israel e o reino prosperava, né? Então a gente vê que nesse contexto o reino já havia estabelecido e Davi já havia afirmado o reino, né? Então passava bem pelo reino de Israel. A tendência humana indicava olhar para a frente, buscar ainda mais conquista e ampliar ainda mais as fronteiras, né? Então isso é geralmente o que ocorre na mente humana, de querer buscar ainda mais riqueza para um país, para um reinado, para uma cidade, para uma nação, né? Mas Davi, por mais que já tivesse estabelecido o reino de Israel, ele não olhou para isso, mas ele olhou para a aliança que ele havia feito com Jonatas, filho de Saul, pai de Mefibosete. E diz o seguinte parágrafo: mas o homem, segundo o coração de Deus, tinha uma dívida a ser paga. E a gente vê essa dívida no capítulo 20 de 1 Samuel, capítulo 20, retornando de novo, verso 15 e verso 42. A aliança com Jonatas mencionava o cuidado e a bondade para com ambas as casas, e com a morte do filho de Saul, restou a Davi o cumprimento do que havia sido prometido, né? Certo dia, Davi começou a procurar algum descendente de Jonatas para que pudesse ser alcançado pela bênção. Então o rei perguntou ao servo Ziba: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Ziba então revelou a história de Mefibosete e o seu paradeiro, né? O filho de Jonatas, com os pés aleijados por conta de um acidente, ainda na infância, durante a fuga dos inimigos que buscavam exterminar a casa de Saul. Então, devido a esse ataque inimigo, a mulher que trabalhava com vamos dizer que era a babá de Mefibosete, na pressa daquilo tudo, de fugir posteriormente da morte, né? Tentou segurar Mefibosete, mas com aquela pressa ele deixou ele cair e assim ele tornou-se coxo das pernas. E Mefibosete tinha aí, de acordo com a Bíblia que eu estava lendo, ele tinha 5 anos de idade, né? Bem pequenininho, uma criança ainda de colo, né? Uma criança de colo. Já andava, mas ainda necessitava muito de cuidado.
não saberia correr, né? Então precisaria que alguém o carregasse. Então ele foi viver em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Aimiel. Então Davi ordenou que buscasse Mefibosete para que pudesse agir com bondade por amor a Jonatas. Então esse é o primeiro subtópico, na verdade tópico, a bondade para com Mefibosete, né? Então, por que Mefibosete morava em Lodebar, que é muito conhecido como esquecimento, né? Mas também a gente entende que, como ele era aleijado e estava sendo perseguido, havia perseguição com os aleijados, era uma cidade, era um lugar de refúgio, era um lugar que possibilitava a ele segurança, né? Então tem um trecho aqui que nos traz um enunciado desta lição que diz assim: Mefibosete estava atônito e temendo até por sua vida. Sem dúvida, sua estadia em Lodebar era também motivada pela busca de um esconderijo diante da possibilidade de ser reconhecido como neto de Saul, que era rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e assim ser morto. Então, este foi o primeiro, a introdução, junto com o primeiro tópico desta lição de número 12, de 22 de junho.